Tá, estamos ao vivo já. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, os habituais da casa, os que estão de primeira vez. Sejam todos muito bem acolhidos pela nossa casa. Vamos, a partir desse momento, nos desprender um pouquinho da correria lá de fora, do dia atribulado que todos nós temos tido ultimamente, né? E procurarmos a ter apenas aqui, usufruindo desses minutos que vamos passar aqui, com a proteção de Jesus, com o amparo da espiritualidade generosa, que sempre está aqui nos dando o respaldo necessário e nos preparando para a compreensão, o bom entendimento do assunto da palestra que vai vir logo a seguir. Mas, em princípio, vamos fazer a leitura de uma pequena lição do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, né, pela psicografia de Chico, para a gente dar, então, início à nossa tarefa da noite. A mensagenzinha que eu peguei aqui do Vinha de Luz é Servicinhos, é o capítulo 38, Servicinhos. Grande massa de aprendizes queixa-se por vezes da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. A maioria, ainda esquecida do valor dos pequenos trabalhos, que se traduzem habitualmente em pequenos gestos como boas maneiras para com o nosso próximo, num sorriso fraterno e consolador, um copo de água fresca e pura, o silêncio ante o mal, que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificado que se dê com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face da versação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, constituem serviços de grande valor, que raras pessoas tomam a justa consideração. Quem importa a cegueira de quem recebe? Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante de um impulso efetivo dos bons corações? Quantas vezes, outro tempo, temos igualmente cegos e perversos para com Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios grandes e pequenos? Não te mortifiques pela obtenção do ensejo aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbações para o teu espírito agora
ou depois. Ser benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menosprezes os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Então, essa pequena mensagem, Emmanuel nos orienta a sermos úteis no nosso dia a dia, mesmo que seja com as pequenas ações que ele citou aqui, outras ações que nós praticamos aí no nosso dia a dia também, que às vezes passam despercebido, às vezes ações que nós promovemos em prol de alguém e talvez não seja nem percebido, mas é assim mesmo que nós devemos começar na prática do bem e na produção de boas ações, né? Nada de holofotes, nada de destaque, né? Na sociedade, nas nossas tarefinhas comuns do dia a dia. Sejamos úteis da maneira que nós tivermos a capacidade de ser, devagarzinho, passo a passo, e quem sabe um dia consigamos fazer coisas grandiosas também, né? E agora, então, eu vou passar para a Samanta, que vai nos brindar com essa palestra, né? Com certeza muito primorosa, como tudo que ela faz, né, Samanta? Com certeza está muito bem estruturada para o nosso conhecimento e o nosso deleite. Muito obrigada, então fiquem com ela. Boa noite a todos. Neste momento, gostaria de pedir as bênçãos do Senhor Jesus para que ilumine não só a cada um de nós que estamos aqui presentes, mas também ilumine aqueles que não puderam comparecer neste lar de oração. Obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Bom, eu trouxe uma fala sobre uma mulher chamada Joana de Cusa. Mais cedo, um pouquinho, né, hoje de manhã, a Luísa, né, Luísa Bosquilha, Luísa da Soraya, ela falou assim: Samanta, grava um vídeo para poder falar, que senão ninguém vai na sua palestra, ninguém nem vai saber quem que é essa mulher, né? Nem eu sei quem que vai na sua palestra para poder assistir sobre uma coisa que ninguém sabe. Justamente pelo fato de nós sempre frisarmos as pessoas que são mais conhecidas, aqueles que às vezes obtiveram um destaque dentro da história, onde todos os evangelhos falam, é muito mais fácil. Porém, assim como essa primeira mensagem que a Cristina colocou hoje, nós temos que prestar atenção à importância dos pequenos serviços, das pessoas que às vezes fazem o mínimo e conseguem às vezes o máximo. Nós, infelizmente, nos colocamos num patamar inferior. A gente sempre acha que nós não estamos à altura de ser um discípulo de Jesus. Que às vezes, quantas pessoas confundem achando que Jesus escolheu a dedo as pessoas pré-selecionadas que já eram num patamar bem superior, avançado de conhecimento, de nível moral, intelectual. E quando nós vamos aprofundando, a gente vai lendo todas as histórias bíblicas, a gente vê que, raras exceções, a maioria das pessoas escolhidas para seguir Jesus,
para poder levar os seus ensinamentos eram pessoas como nós. Pessoas no senso comum, pessoas que são iguais de pensamento, às vezes de moral, de evolução espiritual. Então, eu gosto sempre de trazer a história dessas pessoas para a gente poder ver, para mostrar que se cada um deles conseguiu, a gente também consegue. A gente consegue seguir em frente, a gente consegue seguir os ensinamentos de Jesus e a gente consegue ser um discípulo, um apóstolo. A gente consegue disseminar a palavra do Cristo. Joana de Cusa, né? Até deixei aí a imagenzinha de Jesus falando na multidão. Não raras vezes encontrava-se no meio da multidão que ia ouvir Jesus, né, na beira do lago de Cafarnaum, que ele gostava de falar bastante. Muitas pessoas iam lá ouvir a sua fala, a sua palestra, os seus ensinos. Havia lá, no meio daquelas pessoas, daquela multidão, uma mulher de rara dedicação, né? Então, assim, muito dedicada, com um caráter muito nobre. Porém, dedicada, caráter nobre, porém pertencente à alta sociedade de Cafarnaum. Ela pertencia à alta sociedade justamente por causa que o marido dela, o Cusa, né? Então, assim, antigamente a mulher era falada como o nome do marido, quando não era o nome do pai, era o nome do marido. Então, Joana de Cusa, por causa que ela é casada com Cusa. Então, Joana era casada com o Cusa, que o Cusa, ele era um procurador de Herodes. Então, esse cargo fazia dele de suma importância para o governante Herodes. E isso automaticamente fazia com que ele ganhasse bem e que ele e a esposa dele, a Joana, estivessem em todos os locais onde a alta sociedade estaria. Eles eram muito bem de vida, né? Porém, Joana, ela foi uma das mulheres que foi curada por Jesus. Na Bíblia, não fala especificamente qual é a cura dela. Porém, lá no Evangelho de Lucas, ele cita que não só as outras mulheres como Maria Madalena, etc., mas Joana, que tinha sido curada por Jesus. E a partir do momento que ela foi curada, ela se impressionou com a capacidade de Jesus e decidiu seguir os ensinamentos, ouvir tudo que ele tinha para poder falar. Então, toda vez que tinha oportunidade dele se reunir perto do lago de Cafarnaum para poder falar sobre as suas palestras, sobre os seus ensinamentos, ela estava lá. Porém, essa Joana, ela era como eu já falei, apesar da alta sociedade, ela tinha um caráter muito nobre, né? Então, assim, toda vez ela não queria se transparecer, ela não queria ir lá nas reuniões e chamar atenção para ela, porque ela estava indo lá para poder ouvir a fala de Jesus. Então ela se vestia da maneira mais simples possível, porque não precisava chamar atenção para ela, ela não queria. Apesar dela estar lá, no patamar da alta sociedade, ela não fazia questão de que as atenções fossem chamadas para ela. Então, Joana sempre ia ouvir, porque ela desejava beber dessa fonte, ela desejava ouvir, entender tudo o que Jesus tinha para poder passar para ela, aquela sede de pouco mais, daquele pão da vida que Jesus prometia, que era ele, né, a fala dele. Então, Joana sempre ia, porque além, não só pelo fato dela ser curada, mas para ela acalentar as tristezas que ela tinha. Apesar dela ser uma mulher da alta sociedade, casada com um homem que dava tudo para ela financeiramente, mas ela era triste, uma mulher angustiada, uma mulher amargurada, uma mulher que vivia um relacionamento em que ela não era feliz. Ela não conseguia entender
O esposo dela não conseguia entender a cabeça dela, eles discutiam toda vez, era um relacionamento tóxico que ela não suportava mais, ela não conseguia saber como lidar com aquele relacionamento. Então, como ela estava muito triste com essa situação, ela ia ouvir Jesus. Nessa primeira etapa, a gente tira uma primeira lição: sem preconceitos. Vamos nos livrar dos preconceitos. Então, Joana, apesar de rica e bem posicionada socialmente, ligada ao poder, Jesus não rejeitou. Jesus não rejeitava ninguém, nem mesmo ela sendo a esposa de um alto funcionário de Herodes, que mataria o primo dele, que mataria João Batista. Independente de tudo, Jesus nunca rejeitou ninguém. Nós temos que pensar o seguinte: lá na Bíblia, a maioria das vezes, os apóstolos às vezes pegam Jesus e botam ele na parede, perguntando: mas a riqueza, ela não é pecado? A gente não deve ficar assim só com uma roupa do corpo e seguir em frente? Não é errado? Riqueza? Jesus sempre colocava, não só, a gente vê isso na Bíblia, como no Evangelho também, no livro dos Espíritos, fala bastante que a riqueza em si, as posses, não é o pecado. O pecado é o que você se transforma mediante o status que você está. Então, se eu estou num patamar de riqueza e sou uma pessoa abominável, o meu pecado está aí. E não o fato da pessoa ter alguma coisa financeiramente. A pessoa sendo humilde, a pessoa sendo nobre de coração, auxiliando o próximo, não há nada demais. Então, o que isso favorece? O que nos determina, então, não é o meio em que nós estamos inseridos, Não é o ambiente que vai fazer a gente. Não significa que, se eu estou inclusa num grupo em que um monte de pessoas agem de uma maneira errada, que automaticamente eu sou obrigada a agir errado. O que vai determinar é quem eu sou, no meu íntimo. Não devemos fazer com que o ambiente nos molde, nos modifique, Outra coisa também que nós temos que tirar nessa primeira etapa da lição é a humildade. O que vai fazer a gente ter acesso a Jesus, acesso à salvação, digamos, A humildade. Joana, ela foi curada do mal que ela padecia. Às vezes, se bem assim, no nosso patamar moral, a maioria das vezes são as nossas fraquezas, as nossas dores, as nossas doenças, tanto de corpo quanto de alma, que faz com que a gente se aproxime de Jesus, com que a gente se aproxime de uma religião, aproxime de Deus. Na maioria das vezes a gente procura o consolo porque nós estamos necessitados desse consolo. A gente sabe que a gente procura Jesus, que a gente procura uma casa espírita, procura uma igreja, ou pelo amor ou pela dor. A grande maioria de nós, às vezes, nos encontramos num momento doloroso da nossa vida, e é aí que a gente tenta abraçar a causa. Mas independente de tudo, por mais que a Joana tenha chegado até Jesus, no momento em que ela mais precisava, no momento de dor, no momento de doença, mas ela foi humilde o suficiente para poder abraçar aquela cura. Você só é curado se você aceitar aquela cura, se você entender que você vai se melhorar. Isso tanto faz se for uma cura espiritual, um recebimento de passe ali na sala de passe, ou até mesmo o uso de um medicamento oral. Se você toma um medicamento oral, eu estou com um câncer, e toma um medicamento acreditando que aquele remédio não vai dar certo, ele não vai dar certo. Ele melhora um pouco, mas vai fazer você adoecer novamente. Se a gente acreditar, se a gente aceitar, se a gente tiver uma idade suficiente para poder entender a situação que nós estamos passando e aceitar aquela cura, a gente vai ser curado. Então, Joana, ela possuía tudo de riqueza. Só que antes de conhecer Jesus, ela não tinha nada. Porque ela era uma pessoa triste, uma pessoa revoltada,
com a vida que tinha, ela não conseguia, ela era inconsolável. Então, como ela era um bom caráter, a humildade fez com que ela entendesse a cura, entendesse Jesus e se apaixonasse pelas palavras em que ele tanto falava. Porém, Joana queria retribuir de alguma maneira. Algumas pessoas retribuíam oferecendo as suas casas, falando de Jesus, indo atrás. A Joana, o que ela fez? Nossa, eu quero retribuir a minha cura recebida. No caso dela, como algumas outras mulheres na época também, ajudavam a causa financeiramente. Então elas tinham posses. Então, claro, não significa que Jesus pedia algum dinheiro, mas naquele momento, nossa, vamos arranjar alimentos, vamos arranjar a bebida, vamos arranjar coisas para as pessoas. Então ela sempre estava lá, sempre ajudava, ela sempre estava no que podia servir, ela servia e gostava disso, não era uma obrigação. Ela ia e fazia de coração. Então, como ela ficou grata por tudo que aconteceu, quanto mais ela dava, mais ela se sentia retribuída. Porque é sempre assim, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quando a gente é grato de verdade por algo que a gente recebe, sem a gente querer, tudo que a gente dá volta igual, volta em dobro, volta em triplo, de acordo com o que a gente doa com o nosso coração, né? Joana, sendo prestativa dessa maneira, né? Ela indo lá, ajudando, oferecendo o que pode de ajuda financeira, organizando as coisas junto com as outras mulheres, e sempre também de uma maneira humilde. Ela nunca ia muito bem vestida, mostrando, né, igual a Cristina falou no início, assim, mostrando e falando que ela era rica, que ela era do pessoal de Herodes. Não, ela fazia da maneira dela, de maneira humilde, tranquila, sem chamar atenção para ela. Porque ela não queria ser anunciada, ela queria auxiliar a causa. Então, assim, não é uma regra, né? Mas vamos pensar aqui, o que a Joana recebeu de benefícios em troca da presteza toda que ela ofereceu. Então, Joana, além da sua cura, além da libertação do seu problema, né? Essa virtude de servir fez com que ela tivesse alguns privilégios. Então, nas passagens que a gente vê do sacrifício de Cristo e tudo mais, a gente percebe que dentre as mulheres estava Joana. Dentre as mulheres que testemunhou a morte de Jesus, estava Joana. Joana, junto com as outras mulheres, viu onde o corpo de Jesus foi sepultado. Ela ajudou no preparo de aromas para poder ungir o corpo de Cristo. E quando ela se dirigiu lá no túmulo dele, também foi uma das mulheres que viu que Jesus não estava lá. Foi uma das mulheres que estava lá quando se assustou com o anjo, que falou que ele não estava mais ali, que pudesse ir para a cidade falar que Jesus tinha voltado. Ela foi uma das que estavam lá com os apóstolos. Na maioria das vezes, o nome de Joana passa batido. Que a gente se apega muito ao nome de Maria Madalena, a gente se apega muito ao nome de outras mulheres que são citadas muitas vezes na Bíblia. Mas Joana está lá. Estava lá na sua humildade, no seu jeito de ser, compartilhou de cada detalhe desse aqui. Uma vez, Joana estava tão chateada, tão revoltada com o jeito do seu marido, com o jeito dele ser, porque assim, ela achou a coisa mais maravilhosa do mundo ter entendido os ensinamentos de Jesus. Só que o marido dela não aceitava, ele abominava Jesus, abominava seus ensinos. Porque ele,
como procurador de Herodes, ele ficava entre as seitas judaicas, ele ia lá onde tinha vários deuses e tudo mais. Então assim, ele ia onde convinha. E graças a isso, ele se mantinha num patamar alto e recebendo bem. Quando uma pessoa aceita uma religião, aceita uma causa como certa, é muito complicado a gente seguir em frente e as pessoas entenderem a gente. A gente escuta crítica, a gente escuta que não era para ser assim, as pessoas dão opiniões erradas para nós, ou o que eles querem que a gente faça, né? Então, Joana, uma vez, ela estava tão inconformada e não sabia o que fazer com esse casamento dela, que o marido era injusto e brigava com ela porque ela tentava falar sobre Jesus, sobre o Evangelho de Cristo, e tentava e não conseguia. Ela chegou até Jesus lá na casa de Pedro e pediu para poder conversar com ele, para poder falar. Ela falou para Jesus sobre todos os seus problemas, tudo que estava acontecendo no seu ambiente doméstico, mostrando aí que naquela época as mulheres eram incompreendidas dentro de casa pelos seus companheiros, e hoje isso não é diferente. Muitas e muitas mulheres passam por essa situação de incompreensão dentro de casa. Às vezes as mulheres decidem ir para a igreja, ir para a casa espírita, e o marido fala: não concordo, não quero, não aceito. E aí? O que fazer nessa situação? E foi o que a Joana foi perguntar para Jesus: o que fazer nessa situação? Porque é meu marido, eu tenho que baixar a cabeça para ele, eu tenho que aceitar, eu tenho que parar de te seguir. Então, com tudo isso, Joana conversou com Jesus, Jesus ouviu cada fala, cada palavrinha, todas as divergências que ela tinha com o marido dentro de casa, e ele foi e acalentou o coração dela. Eu vou colocar aqui para vocês a fala completa de Jesus, porque é algo que não tem como resumir. Jesus, na sua sabedoria, coloca para nós o máximo do entendimento. Ele coloca para ela o seguinte: ele fala: Joana, só existe um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Aqui ele não estava falando de religião, ele estava falando de Deus e do amor que nós devemos ter por Deus. E ele colocou também o seguinte: certas manifestações religiosas, que é no caso que ela estava falando, que o marido dela ia para um lado, ia para o outro, não se quietava em lugar nenhum. Então ele colocou que certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Então, se a gente for observar, nós podemos ficar tranquilos, porque alguns dos que nos apontam, alguns dos que criticam, às vezes eles não têm nem a certeza, eles estão num local que é de fama, um local que todo mundo está indo, que todo mundo fala que é legal, mas não tem de Jesus, não está seguindo os ensinamentos do Mestre. Então, você ir numa casa religiosa em que não modifica o seu íntimo, que não modifica o seu coração, você está indo só porque é fama, porque é modinha, porque é vício, não adianta para você. E ele colocou também o seguinte: todos os templos da terra são de pedra. Todos os locais, essa casa espírita aqui, né? Se vira alguma coisa, cai. Porém, o que ele diz? Eu venho, Jesus, eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva. Aonde? No coração dos homens. Então, nós estamos aqui dentro dessa casa espírita, dentro de uma igreja, dentro de qualquer lugar que seja. Não é o local que vai fazer a gente ser fiel a Deus, e sim o que está dentro do nosso coração. Então, Jesus pede o seguinte: agradeça a Deus, agradeça ao Pai por ter te julgado digna
do bom trabalho, desde agora. O teu esposo não compreende a sua alma sensível, né? Então ele não te compreende. Calma, um dia ele vai te compreender. Teu esposo é leviano e é indiferente, ama ele mesmo assim. E Jesus frisou: você não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Eu sublinhei isso aqui justamente porque nós não entendemos, às vezes, julgar a maturidade emocional e a maturidade espiritual do nosso companheiro, de uma outra pessoa que esteja junto com a gente. Às vezes a pessoa tem mais idade, mas tem menos maturidade espiritual. Então a gente tem que fazer o que entender, compreender e amar mesmo assim. Por quê? Às vezes agora a pessoa não te entende, agora a pessoa te critica, agora a pessoa fala mal, mas no momento oportuno ela vai entender. Quando ela precisar entender, ela vai entender. Então ele colocou que você não se acharia ligada a ele sem nenhuma razão. E isso mostra que nós, na maioria das vezes, nós somos ligadas aos nossos companheiros, nossa família, nossos irmãos, mãe, pai. Antes da encarnação, a gente escolhe quais são as pessoas que nós estaremos ligados para poder resolver problemas, para poder passar por provações. Então, no caso, nessa fala aqui, Jesus coloca que realmente Joana precisava estar com seu marido, ela precisava passar por aquela provação. Então, ela tinha que o quê? Amar, aprender a amar o marido, independente de tudo. E ele colocou: se você estiver servindo o seu esposo com uma dedicação amorosa, você estará cumprindo a vontade de Deus. E ele falou: você me falou sobre os seus receios e suas dúvidas, e você deve, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais, porque não são os doentes que precisam, não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Então, no caso, ela não deveria se preocupar, ela deveria servir, amar. E ele ainda frisou: nós não podemos colher uvas dos espinheiros. Mas olha que ensinamento maravilhoso que Jesus colocou: a gente não colhe uva dos espinheiros, mas a gente pode cultivar esse mesmo solo que produziu os espinheiros, a fim de cultivarmos nele, naquele solo, as videiras, para a gente colher uva. Então, aquilo que você não está encontrando com amor, com dedicação, você pode cultivar para que no futuro você consiga colher aquilo que você quer, que no caso dela era o amor, era a vida, a dedicação, a compreensão. Algumas vezes a gente semeia o que a gente ensina, o que a gente conhece, o que a gente compreende em relação ao Evangelho de Cristo, só que parece que as pessoas não dão importância. Qualquer coisa que a gente fale para alguém vai entrar na cabeça dela. Por mais que agora ela fale que não entendeu, que não acha certo, no momento em que ela tiver no seu desencargo, ou no momento em que ela tiver na sua doença, ela vai lembrar de você. Ela vai lembrar do que você falou, do que você ensinou, e vai ver o quão certo você estava. Então, assim, não precisa forçar a pessoa a entender o que você está passando, o que você está falando para ela. Só fale, semeie. Uma hora aquilo ali vai germinar. Então, Joana, com tudo aquilo que Jesus falou, nossa, claro que ela se satisfez, que ensinamento maravilhoso. Então, assim, ela não precisava se desesperar e fugir daquela casa. Ela precisava amar, seguir em frente e semear aos pouquinhos os ensinamentos, e sem tentar obrigar o marido a acreditar, sem obrigar o marido a engolir com aquilo ali a seco. Jesus, depois que ele conseguiu aliviar o tormento de Joana,
ele chegou para ela e falou o seguinte: Joana, porque ela tinha perguntado para ele o seguinte: Jesus, será que não é então assim, mais fácil, às vezes, eu obrigar o meu marido a aceitar? Então eu impor isso na minha casa? Eu quero impor isso para ele? Eu não posso obrigar ele. Jesus, na sua ampla sabedoria, falou para ela o seguinte: escuta, quem é que tem mais dificuldade em estender a mão fraterna? Quem já atingiu as margens seguras do conhecimento do Pai, ou aquele que ainda está se debatendo nas ondas da ignorância, da desolação? Então, se Joana já tinha chegado às margens do conhecimento de Cristo, dos ensinos de Cristo, então ela estava mostrando que era mais fácil ela estar lá e acalentar o próximo e amparar o próximo, do que ela estar lá, se jogar no mar novamente, se jogar no mar de ignorância, para poder tentar socorrer alguém que às vezes esse alguém pode puxar ela para baixo. E ele ainda colocou: quanto à imposição de ideias, será que Deus impõe a sua verdade aos seus filhos? Jesus até perguntou: será que não seria mais fácil então todas aquelas pessoas ruins que querem guerra, as pessoas que matam o próximo, que não entendem, por que será que Deus não manda uma raiva e extermina todos eles? Não seria mais fácil eliminar as pessoas ruins assim do mundo e ficar só as boazinhas? Quantas vezes a gente não tem esse pensamento, né? Nossa, poderia ser tão bom todo mundo ruim desencarnar e ficar só o bonzinho aqui, né? Ia ser tão mais feliz, tão mais fácil. Mas Jesus falou que não é assim. Deus não impõe nada a ninguém. Deus dá oportunidades. Então, ele colocou: a reforma não é imposta. A reforma vem através do esclarecimento. Então, ele colocou: Joana, vai para tua casa, volta, mas trabalha em silêncio. Em silêncio não significa ela ficar calada e baixar a cabeça para o marido. Em silêncio significa que não retruca, não bata a boca por coisas à toa. Isso te desgasta. Então não debata com o teu marido, deixa ele falar, fica tranquila, serena. Silencia quando você sentir vontade de retrucar. Olha que ensinamento. Ou seja, não significa que não significava que era para ela baixar a cabeça e tolerar tudo. E sim, não debata no momento em que você vai perder. Tranquilize-se, uma hora ele vai entender, uma hora ele vai compreender. Então, ele colocou para ela também que ela fosse tranquila, tivesse fé, que ela fosse fiel aos ensinamentos, que tudo ia dar certo, que ela não precisava se preocupar. Então, Joana voltou para casa mais tranquila, mais serena, entendendo qual que é a posição dela, qual que era o motivo dela estar naquela situação. Aí voltou, conseguiu estar com o marido e tudo mais. Um tempo mais tarde, ela teve um filho que triplicou os problemas de dificuldades para ela, né? Porque trabalhoso, o marido, independente de tudo, não ajudava ainda dentro de casa. Uma coisa é fazer filho, outra coisa é você ajudar como pai. Então, assim, ela se sentia isolada, sozinha, mas mesmo assim, segurando as pontas, tolerando tudo, com amor, dedicação e lembrando de tudo que Cristo tinha ensinado para ela. Os anos se passaram e cada esforço que ela fazia multiplicava a
fé desta mulher em Cristo. Porém, depois de muito tempo, o que foi que aconteceu? Como o marido dela era o procurador de Herodes, depois de muitos anos, ele começou a ser perseguido, como toda pessoa de situação política, que às vezes não age bem. Existem perseguições, então perseguições políticas, ele devia muito mais do que ele conseguiria pensar em pagar. E começou a ficar perturbado com isso, ficou obsidiado, não conseguia, ele falava só e perturbava-se ela, a Joana sempre segurando as pontas. A Joana sempre no seu momento, orando, pedindo. Porém, logicamente, o marido dela, como não cuidava da sua saúde, ele era muito adoentado nesse sentido, não aguentou um dia, por conta dessas raivas, desses pensamentos de vingança que ele queria, tinha ódio, ele queria se vingar, acabou que não aguentou, infartou e foi e desencarnou. Nesse momento, Joana se vê apavorada, porque ela, viúva, com um filho para criar, e o único mantenedor da família era o marido. Porque, lógico, naquela época, agora tem muitas pessoas que são assim, imagina naquela época, uma mulher não trabalhava, a mulher não ganhava sustento de nada, a mulher não era nada. Joana se viu então, uma mulher que era da alta sociedade, se viu obrigada a ir atrás de trabalho, para poder fazer o filho comer, que tivesse o pão do dia a dia. E com isso ela foi o quê? Batendo na porta das amigas. Vamos colocar amigas entre aspas, né? Porque assim, foi lá na casa delas, ofereceu o seu emprego para limpar, cuidar das crianças, o que quer que seja. E muitas das amigas falavam, desdenhavam nela. Falaram assim, mas como é que pode? Você era mulher da alta sociedade, eu não vou ter você aqui na minha casa. Onde se viu? Ninguém se compadecia, ninguém tinha compaixão dela. Mas ela ainda conseguiu um trabalho, limpando casa, fazendo com que ela cuidava dos filhos dos outros e tudo mais, então passou por um período bem amargurado da sua vida. Pressionada pelas dificuldades, né, ela foi levada até a capital, até Roma, como serva, claro. Os patrões onde iam levavam seus escravos, seus servos. Então ela foi aí que ela foi parar em Roma. Muitos anos se passando e ela continuando a serviço do Cristo, falando do Evangelho, tentando pregar aquilo ali com fervor, com fé. E tinha um período, né, que no período de 54 a 68, né, no ano de 54 a 68, onde Roma foi governada, né, estava nesse período sendo governada por Nero. E Nero, ele gostava muito de botar fogo, né? A maioria das vezes colocava assim que ele era louco. E por que não? Acho que era assim, né? Ele, de tantas loucuras que ele fazia, além de gastar o dinheiro do governo de maneira, jogava fora o dinheiro do governo, fazia orgias, ele fazia um monte de coisas, ele detestava tanto os seguidores do Cristo, que às vezes, para ter ideia, nos períodos de sua insônia, estou sem sono, ele mandava incendiar um cristão, para poder iluminar a noite dele, para ele poder enxergar melhor. Então assim, ele não tinha dó, ele mandava matar mesmo, botava fogo nas pessoas, e ainda juntavam esses cristãos em arenas para as pessoas verem, para aplaudirem, como se fosse um show. E muitos iam assistir, infelizmente. Então, nesse período, no ano de 68, adivinha quem era uma das pessoas que estavam lá, presa, a ponto de pegar fogo? Ela, a Joana. Joana e o filho dela, que nesse momento já era moço, né? Naquele momento, Joana presa, amarrada, eles jogavam uma espécie de um óleo em cima deles, e os
malvados ali, os carcereiros lá, né, eles chegavam e perguntavam para eles: escuta, renega a Cristo, renega a sua fé. Que na época eles falavam abjura, que abjura é você negar a algo que você acredita, renegar a sua fé. Então eles falam abjura. E a maioria falava abjura, renega a sua fé, nega Cristo, que você não é queimada. Renega, mostra que que a tua fé é errada, que não é verdade. Renega a sua fé. E Joana, como muitos cristãos na época também, tranquila, com fé, engolindo aquilo ali e deixando o negócio acontecer. Até que ela escuta alguém gritando de açoites. Quando ela olha para o lado, é o filho dela sendo açoitado. E o filho dela olhando para ela falou: mãe, abjura, mãe, por mim, renega Cristo por mim, a gente perdeu, mãe, renega, abjura, mãe, pelo amor, por favor. Joana nesse momento voltou atrás todos os pensamentos, ela lembrando de tudo que ela passou, do que ela viu, da cura dela, o casamento dela, a maternidade. Ela lembrou de Cristo sendo torturado e mesmo assim manteve-se idôneo, tranquilo. Lembrou de Maria vendo o filho ser morto na cruz e ela ouvindo o filho gritar para ela: abjura, mãe, por mim. Ela olhou para ele e falou: filho, cala-te. Jesus suportou todas as dores, todas as humilhações com humildade, tranquilidade, sabedoria. Então, sejamos seguidores do Cristo e vamos tolerar mais esse martírio com fé. E nesse momento, os corpos incendiaram-se. Durante todo o período da vida dela, ela se dedicou a Jesus, a servir ao próximo. E em momento algum, ela se negou. Se a gente for pensar, qual seria a nossa atitude nesse lugar? Será que a gente renegava a Cristo? Nós estamos amarrados, vendo lá que nós iríamos morrer queimado, e o nosso filho pedindo pelo amor de Deus, que imagina o que a gente faria no lugar. Então eu gosto dessa situação de se pôr no lugar. Quanto de fé nós temos, quanto de necessidade nós podemos para poder seguir em frente em nome de Cristo. Então Joana, mais tarde, ela reencarna, depois de muitos anos, como Clara de Assis. Esse espírito, Joana de Cus, ela teve várias passagens importantes na história, e uma delas é essa, onde ela reencarna como, lá em Assis, como Clara de Assis, sendo companheira e amigo do homem que foi a reencarnação de João Evangelista, São Francisco de Assis. Depois dessa encarnação fenomenal como Clara de Assis, um tempo depois ela reencarna no México como Juana Inés de la Cruz. Nessa encarnação ela foi muito importante, justamente porque nesse período, aos 5 anos de idade, ela aprende latim, com poucos meses aprendendo, porque ela viu a irmã dela sendo ensinada, ela foi lá, mentiu, ai, minha mãe mandou você me ensinar também, e aprendeu sozinha ali, praticamente em poucos meses aprendeu latim, aprendeu sozinha o português, que é uma língua dificílima. Aos 12 anos, ela já escrevia poemas. Ela queria entrar na escola, mas eles não ensinavam mulheres. A única
única chance, a única opção, né, que o monge da época falou, olha, a única opção é você ser um homem, né? Você não ensina mulheres, o que ela fez? Cortou o cabelo, vestiu-se como homem e foi. Estudou, aprendeu, e com esse aprendizado, com essa sabedoria, com tudo isso que ela adquiriu, ela conseguiu ser uma das maiores poetisas da língua hispânica que passou pela Terra. Essa encarnação já estava preparando ela para algo que viria no futuro, porque ela precisava ser boa na fala, boa no linguajar para com o próximo. Ela precisava ser boa para ensinar o outro. Ela precisava de conhecimento intelectual. E nessa encarnação que ela conseguiu, em curto prazo, porque ela morreu jovem, aos 44 anos. Um tempo depois, na Bahia, um tempo depois e muitos anos depois, né? Muitos anos depois. Ela encarnou no século XVIII na Bahia, como Joana Angélica. Em 1761 ela nasceu. Ela chegou a um cargo de abadesa, que é nos mosteiros é um cargo superior, né? Naquela época havia os conflitos entre os portugueses, né? Na época em que o país estava saindo do império, né? Então tinha muitas guerras, os portugueses vinham e detonavam todo mundo, e aí ela, sabendo que o convento dela ia ser invadido, ela pegou a sua cruz, a cruz de Cristo, e foi tentar proteger o seu convento. Nisso tudo, claro, como uma pessoa que é superiora do convento, do mosteiro no caso, né? Amou o próximo, ensinou o próximo, conseguiu fazer tudo com que melhorasse a sua moral, a sua elevação espiritual. Defendendo o seu mosteiro, então, ela foi assassinada. Ela é morta por um dos soldados portugueses. Sendo coincidência ou não, ou um planejamento espiritual, hoje, Joana Angélica é conhecida por todos nós como Joana de Ângeles. Que ela vem ser conhecida por todos nós como a companheira espiritual do nosso querido Divaldo Franco. É aquela que dita, junto com ele, diversos livros de sabedoria e linguajar maravilhoso. Uma psicóloga praticamente, que ensina como amar o próximo, como seguir em frente, como se preparar para a vida, como seguir os passos do Evangelho, como amar a Cristo. Todos os livros de Joana de Ângeles são livros com uma inteligência intelectual e emocional maravilhosas. Essa mulher, quando eu falo coincidência ou não, porque Divaldo Franco é da Bahia, a mansão do caminho está lá. Joana de Ângeles reuniu-se com diversos arquitetos e engenheiros espirituais, celestiais, para elaborar a formação dessa entidade, da mansão do caminho. Então ela ajudou nesse processo. Então não é à toa que ela está desde sempre, nesse período, enquanto Divaldo Franco estiver encarnado na Terra, está com ele, para poder ajudar a ensinar a amar o próximo através das suas literaturas tão maravilhosas. Então essa mulher, essa grande psicóloga, desde os tempos de Jesus até hoje, sempre conservou o que ela aprendeu com Jesus naquela época: amar o próximo. Então, só para a gente resumir aqui, Joana de Cusa, que uma mulher como nós, que aprendendo no amor do Cristo, foi se aprimorando cada vez mais, passando como Clara de Assis, Juana Inês de la Cruz, Joana Angélica de Jesus. Com isso, finalizando aqui, eu quero mostrar para vocês que qualquer um de nós, que a gente olha assim, nossa, Joana de Ângeles, nossa, eu
João Angélica, Rona Inês, Clara de Assis, nossa, maravilha. Todo mundo pode ser essa maravilha também. Basta nos dedicarmos, basta começar. Que Joana de Cusa, ela não era completamente evoluída espiritualmente naquela época. Ela começou de lá. Conheceu os ensinamentos de Jesus e seguiu em frente. E seguiu os ensinamentos do Cristo. Então, para nós, basta, gente, quem não começou, que comece agora e seguir em frente. O ensino do Cristo está aí, sendo ensinado. Basta a gente seguir o caminho que Ele ensinou para nós. Aí, Deus te colocou no melhor lugar para o seu progresso, moral e espiritual. O lar que tens, o trabalho que te encontras, a cidade onde resides, são oportunidades de treinamento para a tua evolução. Com certeza, ela falou essa frase para nós, mas falando de si mesma, de tudo que ela passou. A sua evolução espiritual, ela só construiu lapidando através de todas as dificuldades que ela teve e que nós temos também. A gente consegue. Com isso, deixamos a frase aqui. Eu devolvo a fala para a Cristina, para a gente poder finalizar. Eu agradeço a atenção de todos. Vamos então agradecer imensamente a Jesus por essa oportunidade bendita que tivemos, tanta informação. A cada vez que nós ouvimos uma palestra falando de Joana de Ângeles, nós aprendemos um pouquinho mais detalhes da vida dela que nós não conhecíamos. Então, por isso, somos agradecidos por esse momento. Vamos então agradecer mais uma vez a Jesus pela oportunidade e pedir a Ele que nos acompanhe, que nos direcione até os nossos lares em paz e que nós possamos incorporar na nossa vida os exemplos da Joana e também não nos esquecendo de prestarmos os nossos servicinhos, né, que são os primeiros passos para coisas grandiosas que no futuro talvez nós possamos fazer. E então, com a proteção de Jesus, nós vamos passar agora para a segunda parte, o segundo momento da nossa tarefa da noite, que é a aplicação do passe. Todos que estiverem predispostos a receber o passe podem aguardar aí em reflexão, aguardando o momento de serem chamados. Graças a Deus, com Jesus então, nós damos boa noite a todos.